Olá a todas e todos, bem-vindos ao LBC Cast, o podcast da LBCA, Lee Brock Camargo Advogados. Meu nome é Fábio Rivelli, sou sócio aqui do escritório e vou acompanhar nosso entrevistado do dia, o especialista em direito tributário e também sócio da LBCA, Eduardo Bonfim. Bonfim, é um prazer tê-lo conosco em nossa estreia. DIFAL e Programa de Alimentação do Trabalhador é o tema deste episódio. Bom dia. Bom dia, Fábio. É também um prazer estar aqui contribuindo para o LBCA Pod. Apenas lembrando que o LBC Cast tem como objetivo analisar os principais temas jurídicos da atualidade e apontar soluções inovadoras para o dia a dia das empresas de todos os setores da economia. Este ano, Bonfim, vem se confirmando como um dos polêmicos e em termos tributários no país, e eu olhei o roteiro antecipadamente e vi que você vai apresentar duas análises fundamentais sobre o assunto. Uma sobre a controvérsia da cobrança do DIFAL do ICMS em 2022 e a outra sobre as novas restrições criadas em relação aos benefícios fiscais do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. O DIFAL, esse assunto é novidade? Você poderia nos contextualizar melhor? Fábio, vamos lá então. Vamos dar uma explicação breve aqui sobre o DIFAL. O DIFAL é uma sigla que se refere à expressão diferencial de alíquota, que são lá regras do ICMS com relação às transações interestaduais, ou seja, em que o fornecedor e o destinatário estão em estados diferentes. E ele vai se aplicar em operações que destinem bens ou mercadorias para usuários finais, ou seja o consumidor pessoa física com bens de consumos ou as empresas na aquisição de equipamentos, máquinas ou material de limpeza, bens de uso e consumo em geral. O DIFAL, você me perguntou se ele é recente. Não, ele é antigo entre nós. Ele é tão antigo quanto o próprio ICMS. E aí, fazendo uma digressão, o ICMS surgiu, como conhecemos, na Constituição de 88. Foi o imposto que substituiu o antigo ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. E o S acrescentado, virou o ICMS, se deve à incidência também sobre serviços, serviço de comunicação e serviço de transporte. E aí, um fato importante para entender o DIFAL é que o ICMS tem alíquotas diferenciadas nas transações internas e nas transações interestaduais. Nas transações internas, o Estado que tributa tem mais liberdade para definir. Já das transações interestaduais, elas são definidas pelo Senado Federal. São geralmente menores, 6 ou 12%, e elas se destinam a equalizar a arrecadação pelos estados. Só que isso só funciona para as operações que estão na cadeia de distribuição, ou seja, compras para revenda ou compras para que o produto seja colocado em industrialização. Ela não distribui a carga nas vendas para consumo final. E foi para isso que foi criado o DIFAL, para distribuir a tributação entre os estados nas operações interestaduais destinadas a consumidor final. Então, a Constituição Federal, lá originalmente, como ela fez essa previsão? Ela falou, olha, quando a empresa vender para outro estado, para consumidor final não contribuinte, aplica-se a alíquota interna do estado que está remetendo a mercadoria, ou seja, só fica com a parcela do imposto o estado remetente. E lá, na dicção primeira da Constituição, o diferencial de alíquota só se aplicava nas remessas para consumo final de outro contribuinte do imposto. Então, nesse caso, o contribuinte que estava remetendo recolhia a alíquota interestadual para o seu estado. Quando o produto entrava lá no estado de destino, este contribuinte recolhia a diferença entre a alíquota interna daquele estado e a alíquota interestadual para o seu próprio estado. E esse mecanismo do DIFAL permaneceu por décadas sem contestação nenhuma, até que o mundo mudou. O que mudou no mundo? Surgiu a internet, surgiu e massificou-se o comércio eletrônico.
Então, ainda que já existisse no passado venda a catálogo, venda pelo correio, vendas lá pelo baú da felicidade, etc., essas transações não eram relevantes. Só que, com o advento do comércio eletrônico com a importância que o comércio eletrônico tomou, imagina os estados vendo lá milhões de reais sendo vendido para as pessoas que estão lá no seu estado, sem que ele pudesse tributar um centavo disso. Porque a regra que existia era, nas vendas a não contribuinte para outro estado, só tributa ou só se aplica a alíquota do estado remetente e, por consequência, só tinha arrecadação os estados que tinham maior quantidade de empresas de comércio eletrônico, notadamente Sul e Sudeste, né? Houve um movimento dos estados para que eles abocanhassem parte dessa tributação, deste signo de riqueza e tributassem, né? E a primeira tentativa foi um protocolo de ICMS de número 21, em que ele instituiu também o diferencial de alíquota para os estados que lá participavam do protocolo, para as remessas também para não contribuintes. O STF julgou inconstitucional esse protocolo, porque o protocolo não pode criar, que é uma norma infralegal, não pode criar obrigação jurídica para o remetente. E assim enterrou-se a primeira tentativa. Aí, em 2015, surgiu a emenda constitucional 87, e ela, sim, validamente incluiu na Constituição essa hipótese do recolhimento do diferencial de alíquota nas operações para consumidor final não contribuinte. Só que, o que veio regulamentar essa disposição da Constituição? Um convênio de ICMS. Convênio de ICMS número 92 de 2015. Esse convênio fixou as bases de cálculo, a alíquota, definiu o contribuinte, todas as matérias que, na verdade, são reserva de lei complementar. É destinado à lei complementar em matéria tributária dar os contornos do imposto para que os estados possam, no caso do ICMS, criar as suas legislações internas e cobrá-lo de fato. Então, com base no convênio mesmo, cada estado criou a legislação interna e começou em 2016 a cobrança do DIFAL, que se dava seja por guia especial, GNRE, né, uma guia para cada remessa, ou por recolhimento mensal para aqueles que se cadastraram em cada estado de destino. Ô, Bonfim, uma questão assim, está muito bem contextualizado e tem se afirmado que em 2022 o DIFAL pode ser uma oportunidade. Está muito entendido aí pelo que você falou que sim, mas eu gostaria que você comentasse sobre isso. A gente contextualizou o surgimento do DIFAL na questão da remessa para não contribuintes, só que ocorre que esta questão foi judicializada. No início do ano passado, o STF definiu, olha, não dá para cobrar DIFAL sem lei complementar instituindo as normas gerais da tributação. Isso deveria ter derrubado todo o DIFAL recolhido desde então e proibia a cobrança de DIFAL enquanto não criasse uma lei complementar. Só que o STF também modulou os efeitos para falar assim, olha, para quem não tem ação, fica válido a cobrança efetuada até então e a declaração de inconstitucionalidade passa a valer a partir de 2022. Todo o mercado entendia que haveria a publicação de uma lei complementar, então, até 2021, para que a cobrança do DIFAL continuasse normalmente. Mas não foi o que aconteceu. Embora o Congresso Nacional tenha aprovado o projeto de lei complementar, o que se tornou a Lei Complementar 190 de 2023, fato é que o presidente da República não assinou essa lei, não sancionou e não publicou a lei em 2021, só em 2022. O que gera isso? Gera que somente se o arcabouço legislativo necessário para a cobrança do DIFAL, com a publicação em 2022, ele só se perfaz validamente em 2022, de modo que, de acordo com o princípio da anualidade ou da anterioridade anual tributária, a cobrança só pode se dar a partir de 2023.
Esse é um dos princípios basilares da tributação. Estabelece que é vedado à União, aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. E os estados estão seguindo este princípio? Não, os estados entendem. Aí há diferenças entre os estados, né? Alguns entendem que o DIFAL já é exigível em 1º de janeiro, caso do Piauí e da Bahia. Outros optaram por só cobrar após os 90 dias, e cada um calcula esses 90 dias de uma forma. Tem alguns que já querem cobrar a partir de março, outros a partir de abril. E ainda mais da metade dos estados ainda não se posicionou com relação à questão. Mas aí, respondendo objetivamente sua pergunta, Fábio, a oportunidade tributária que decorreu dessa edição tardia da Lei Complementar 190 é que as empresas que praticam vendas para não contribuintes em outros estados podem exigir o reconhecimento do direito de só se submeter ao DIFAL a partir de 2023, ou seja, não recolher em 2022, o que pode significar diferenças, em alguns casos, de mais de 12% sobre a transação. E já há uma série de liminares concedidas em primeira instância nesse sentido. Muito bom, Bonfim. Agora, pelo que você está comentando aí, para os nossos ouvintes aqui, que são os representantes das empresas ou os empresários, portanto, as empresas não precisam pagar o DIFAL em 2022, é isso? Ou necessitam de um provimento judicial? Fábio, a gente não aconselha o não pagamento, né? O simples inadimplemento do DIFAL, porque os estados vão exigir esse recolhimento e a empresa pode sofrer autuações. Além disso, mais grave do que isso, é que pode haver problemas com a liberação de mercadorias em trânsito ou ao adentrar os estados de destino. E a retenção da mercadoria em operação de e-commerce, principalmente, é um empecilho grave. Então, o que se recomenda é que a empresa tenha ações judiciais, né, ou ajuize ações judiciais com relação aos estados em que ela tenha transações relevantes, né? E isso porque, como o ICMS é um imposto estadual, é necessário, com relação ao DIFAL, que você ajuize uma ação para cada estado onde você tem transações, tá? Muito bom. Agora vamos passar para o próximo tema. Os benefícios fiscais do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, né? Quais são as restrições criadas em relação a isso, né? E quanto aos benefícios fiscais, né? Qual é a discussão em torno deste assunto que tem movimentado as empresas, Bonfim? Fábio, essa aí é outra questão surgida lá no finalzinho de 2021 e que comprova que as discussões tributárias no Brasil tendem a se eternizar. O Programa de Alimentação do Trabalhador surgiu em 1976, pela Lei 6.321. E o incentivo fiscal, basicamente, é que as empresas podem tomar a dedutibilidade ou diminuir o imposto de renda, as empresas que tributam pelo lucro real, 2 vezes, em dobro, vamos dizer assim. A dedutibilidade simples não é o benefício fiscal, ela é ordinária. Como são despesas usuais e necessárias, a empresa pode, como qualquer outra despesa, tomar a dedutibilidade dessa. O benefício é diminuir o lucro tributável, o imposto a pagar, uma segunda vez, hoje limitado a 4% do imposto a pagar. Então, este é o benefício lá previsto na lei. Ocorre que o Poder Executivo várias vezes já tentou no passado diminuir esse benefício fiscal por meio de normas infralegais, decretos, instruções normativas. Em todas essas vezes, o STJ deixou claro que não pode o Poder Executivo diminuir por ato infralegal o alcance do benefício fiscal que foi instituído por lei. Tem jurisprudência pacífica e remansosa do STJ nesse sentido. Mas, de novo, no apagar das luzes de 2021, foi editado um decreto sem fundamento nenhum em lei, o decreto 10.854, que estabeleceu novos limites com relação ao aproveitamento do benefício fiscal. Esses limites são os seguintes: olha,
você só poderá calcular o benefício fiscal, ou as empresas só poderão calcular o benefício fiscal com relação às despesas com alimentação de trabalhadores com salário até 5 salários mínimos, ou seja, qualquer trabalhador que ganhe mais de 5 salários mínimos, a empresa passa a não poder utilizar mais este que gastou com ele, com alimentação, como benefício fiscal. E criou também um muito mal explicado limite de 1 salário mínimo por empregado. Além disso, o decreto cometeu outra ilegalidade, que foi determinar o início da vigência em dezembro de 22, aí desrespeitando o princípio da anterioridade anual. Então, são limites ilegais trazidos pelo decreto, que já estão sendo contestados judicialmente, e há várias liminares já favoráveis aos contribuintes, para que eles possam aproveitar o benefício fiscal nos termos da lei e sem as restrições ilegais aí do decreto. Então, são dois, aí os exemplos que a gente comentou hoje, são 2 exemplos do início de 2022 que mostram que os estados continuam exigindo tributos sem atentar às limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, atenção redobrada das empresas é necessária. E a gente fica aí à disposição para tirar qualquer dúvida. O meu e-mail é eduardo.bonfim@lbca.com.br, notando que o Bonfim é BOMFM. Ficamos à disposição. Muito esclarecedor, Bonfim, muito obrigado. Esse assunto é extremamente importante, daria para a gente ficar aqui uma semana inteira falando sobre isso, vários episódios. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Queria agradecer a sua presença. Com certeza vamos bater bola aqui em outras ocasiões, porque o assunto tributário é que não falta. Obrigado a vocês que acompanharam e se liguem no próximo episódio sobre mulheres e tecnologia no direito. Já vem em comemoração ao mês de março. Até mais. Até mais.